Sei que o Datafolha foi a pesquisa mais fora da curva de todas, né? Todas as pesquisas estão apontando uma diferença de 12 pontos, 11. Estou enfrentando, Raquel, uma máquina muito poderosa. E de setores da imprensa que sonham com um bolsonarismo moderado. Então, por favor, eu vou ler o manifesto do Sem Mídia, que foi subscrito por centenas de pessoas no meu blog, e foi emendado várias vezes com sugestões, e eu tentei compilar o sentimento de vocês nesse documento, que vai ser entregue à Folha de São Paulo. Aqui a gente tinha uma representante da Folha de São Paulo, aqui, senhora Cátia Seabra, está aqui, não? Acho que vai estar mais. Se não tiver ninguém da Folha aqui, eu entrego na portaria. Está lá, Eduardo. Está ali. A gente pode entregar para você o manifesto? O candidato de Lula em São Paulo fez denúncia grave e que precisa ser investigada, pois tem ligação com os crimes de Bolsonaro em cumplicidade com a mídia. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Senhoras e senhores, bom dia. São 8 horas da manhã. O que você acaba de ver após a denúncia de Guilherme Boulos contra o Datafolha foi a luta que este que vos fala empreendeu lá no distante ano de 2007. Você viu uma manifestação da ONG que criei, o Movimento do Sem Mídia, contra a parcialidade do jornal Folha de São Paulo, lá em 2007, minha amiga, meu amigo. Nós estamos falando aí de 17 anos atrás. E eu já detectava então que a Folha liderava um consórcio da grande mídia para derrubar Lula. Veja só, durante a sucessão de Lula na presidência em 2010, a ONG que criei ingressou com representação na Procuradoria-Geral Eleitoral para denunciar que o Instituto Datafolha estava fraudando pesquisas para favorecer José Serra contra Dilma Rousseff. O resultado foi que a Polícia Federal abriu investigação sobre as pesquisas e o Datafolha acertou os números. Corte da cena para 2024. O alerta soou no fim de julho deste ano, quando o jornal Folha de São Paulo promoveu o ataque ao ministro Alexandre de Moraes e em seguida inventou um tal de bolsonarismo moderado em busca de tornar o governador Tarcísio de Freitas o novo Fernando Henrique Cardoso da mídia, que, como todos lembram, era o tchutchuca da mídia. Esse viés da mídia vem se notabilizando pelas pesquisas Datafolha que durante a campanha eleitoral trataram de divergir de outras pesquisas, mantendo Nunes na frente de Boulos durante todo o primeiro turno, mudando só na última pesquisa antes da eleição do dia 6. No segundo turno foi pior. Enquanto todas as pesquisas deram vantagem de Nunes sobre Boulos de 12 a 14 pontos percentuais, o Datafolha deu 22 pontos. Mas com a pesquisa Quest e o apagão, o Datafolha tratou de fazer uma correção controlada nos seus números, reduzindo os 22 pontos para 18. Guilherme Boulos, no debate da Folha de São Paulo de que Nunes fugiu, registrou suspeita de fraude do Datafolha, o que será de enorme gravidade se confirmar. Bom, vamos em frente. Aqui você vê uma matéria do Portal Vermelho, é o portal de notícias do Partido Comunista do Brasil. E essa matéria é lá de 22 de setembro de 2012. Na verdade, essa matéria é de 2010 e mostra a ação do movimento do Sem Mídia para denunciar a falsificação de pesquisas. Eu, em 2007, fundei o movimento do Sem Mídia para combater o que eu via. Se você ouvir a íntegra desse manifesto que eu li na Folha de São Paulo em 2007, e eu vou subir aqui no blog da Cidadania esse vídeo dessa manifestação que eu convoquei através do site
blogdacidadania.com.br em 2007 para simplesmente promover essa manifestação para protestar contra o que eu dizia que era uma ameaça de derrubarem Lula. Então eu via essa ameaça no comportamento da mídia. E a gente sabe que menos de 10 anos depois, não é? 9 anos, na verdade 11 anos depois, não é? A mídia acabou derrubando a Dilma Rousseff e logo em seguida derrubou prendeu o presidente Lula. E essa já era uma preocupação minha lá em 2007. Nesse dia aí que você viu, era 15 de setembro de 2007. Bom, o fato é que eu fiz uma representação contra as pesquisas em 2010, porque o Instituto Datafolha dizia que o José Serra estava 10 pontos percentuais à frente de Dilma Rousseff na disputa pela sucessão do Lula. E, na verdade, outros institutos, como Vox Populi, davam que Dilma e Serra estavam empatados. E eu fui consultar alguns estatísticos e eles disseram, não é possível, é muita diferença. 10 pontos percentuais é muita diferença. Muito bem, eu fiz uma representação à Procuradoria-Geral Eleitoral e nessa representação a Procuradoria mandou a Polícia Federal abrir uma investigação contra o Datafolha, não é? Conforme informações obtidas pelo Departamento Jurídico do Movimento do Sem Mídia, que, como você vê aqui, é uma ONG criada por mim nesse dia. Eu criei essa ONG nesse dia dessa manifestação que você viu aqui. Não é? Eu criei o Movimento Sem Mídia com essas pessoas que foram para a manifestação da Folha. Nós nos reunimos ali perto da Folha de São Paulo, numa praça, e eu propus a criação dessa ONG. E ali a Procuradoria acolheu a representação do Movimento Sem Mídia, que na verdade eu e um advogado amigo meu escrevemos, e abriu uma investigação sobre o Datafolha lá atrás. Você vê aqui, a Procuradoria determinou em despacho que se extraiam cópias na íntegra da representação eleitoral do MSM da lista de adesões dos cidadãos brasileiros que apoiaram, porque todos os leitores do blog, na verdade quase 5 mil leitores do blog, assinaram a representação pedindo investigação do Datafolha e remetendo os documentos à superintendente, à PGR, remeteu os documentos à superintendência da Polícia Federal em Brasília para que abrisse um inquérito policial para apurar a suposta prática de crime eleitoral de realização e divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta. O processo então ganhou da Procuradoria-Geral Eleitoral esse número que você vê aqui, e aqui eu agradeço, não é, aos veículos. Inclusive isso saiu no IG, saiu em vários veículos. Eu peguei uma do Viu Mundo, que é do Luiz Carlos Azenha, que estava sempre muito próximo a mim naquela época, e hoje é o Diário da Resistência. Muito bem, a gente corta para 2024. O Alexandre de Moraes foi acusado pela Folha de São Paulo neste ano de usar o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas, etc, etc. Tudo conversa fiada, né, gente? A maioria dos... Para que você tenha uma ideia, o Ives Gandra é o jurista que inventou aquela história do artigo 142, que permitiria intervenção militar. Ele é o autor da tese, é de ultradireita, e ele disse não vê problema nenhum com a atuação de Moraes nesse caso aí que a Folha denunciou contra ele. Ou seja, a Folha já estava migrando para uma ligação muito estranha com o bolsonarismo, que agora se consolida
com apoio do jornal Folha de São Paulo e do Datafolha ao Ricardo Nunes. O Tarcísio de Freitas, a mídia como um todo, né, está querendo transformar o Tarcísio de Freitas, que apoia o Nunes, em um novo Fernando Henrique Cardoso. A mídia quer que o Tarcísio seja candidato em 2026 para tirar o Lula do poder. Simples assim. Aliados de Bolsonaro tentam usar ataques ao STF através da matéria da Folha de São Paulo, que acusou o STF, para justificar proposta de anistia, ou seja, o bolsonarismo está usando o ataque da Folha de São Paulo ao Alexandre de Moraes, ao STF. É uma aliança muito estranha, mas que está acontecendo. Você vê aqui, a mídia começou a fazer campanha aberta pelo bolsonarismo moderado de Tarcísio, diz inclusive o Brasil 247, numa reportagem de denúncia. E aqui a matéria da Folha de São Paulo de que precisamos do bolsonarismo moderado, que seria basicamente o Tarcísio de Freitas. E o Nunes, nesse debate que você viu com o Boulos, fugiu. Por quê? Porque ele sentiu. A situação do Nunes está muito complicada aqui em São Paulo, está se complicando rapidamente. Ele caiu 5 pontos entre sexta-feira passada e a terça-feira desta semana. Não é? Em cinco dias ele caiu 4 pontos, na verdade 4 pontos no Datafolha, que é uma pesquisa que estava forçando os números. Veja que agora o Datafolha está dando 18 pontos percentuais de vantagem para o Nunes, enquanto os outros institutos estão dando 12, não é? É muito mais, mas era pior, estava dando 10 pontos, na verdade estava dando 10 pontos percentuais de vantagem para o Nunes em relação às outras pesquisas, e foi por uma vantagem de 10 pontos que eu entrei com a representação lá em 2010, na eleição de 2010, através da ONG que eu criei em 2007, diante da Folha de São Paulo, com cerca de 500 pessoas que foram lá para protestar contra os ataques da mídia. Já fazia pouco tempo que o Mensalão tinha sido denunciado, também pela Folha de São Paulo, né? E ali queriam derrubar o Lula de qualquer jeito. Eu vou depois publicar aqui no blog da Cidadania aquele vídeo de 2007, você vai ver que eu digo ali que eles estavam querendo dar um golpe. Veja só isso, em 2007. Bom, vamos lá. E o Datafolha saiu com a primeira pesquisa do segundo turno, dando aí... Agora a pesquisa desta semana, né, a segunda pesquisa do Datafolha no segundo turno, dá 4 pontos a menos para o Nunes e mantém o Boulos com 33. Nas outras pesquisas, a vantagem chega a 6 pontos apenas, não é? E aqui está dando, basicamente, são 33 para 50, são 17, 18 pontos, não é? Bom, isso no âmbito em que a Enel, que é outra privataria da extrema-direita, não é? Uma privataria que investiu 104 milhões a menos em manutenção, porque o Tarcísio, o Nunes, o Temer, o PSDB, todos esses que fizeram essa privataria. Agora, o Nunes e o Tarcísio estão criticando a privataria. O Nunes acabou de privatizar a Sabesp. Você vai ver o que os paulistanos vão sofrer com a Sabesp que o Tarcísio privatizou. A Enel assumiu prometendo investir na energia e reduziu, mandou quase todas as equipes de rua embora, não é? E agora você tem aí outros institutos que davam 52 a 39, Paraná Pesquisas, que é uma pesquisa
bolsonarista, e ali aquela pesquisa a primeira pesquisa do Datafolha no segundo turno, dando 55-33, 22 pontos de vantagem. Outra pesquisa, a FESP-SP, 51-36, 51,4-36, é uma diferença muito menor, não é? Você tem isso antes do apagão, né? E aí aparece a Quest com 45-33. Veja, a margem de erro da Quest é de 3 pontos percentuais. Então você pega aqui, na margem inferior, na margem de erro inferior, o Nunes poderia ter 42 e o Boulos na margem superior da margem de erro, na faixa superior, teria 36. 36 para 42 são 6 pontos percentuais. Ou seja, está muito longe da eleição estar resolvida em São Paulo, como eles tentam mostrar. E o Nunes diz que pode faltar novo debate porque ele foi arrebentado pelo Boulos no debate da Band, como todos viram. E o Bolsonaro está sendo escondido nesse segundo turno, né? Já foi escondido no primeiro. Ele vai ter um almoço fechado com o Nunes e empresários, e isso precisa ser divulgado. O Boulos tem que tratar de tirar imagens disso, do encontro do Nunes com o Bolsonaro, e colocar no horário eleitoral. O recuo de Nunes foi puxado por quem votou em Marçal ou Tabata, não é? Esse é um dado importante. E vai sair uma nova pesquisa Quest agora na quarta-feira da semana que vem, e nessa pesquisa nós vamos ter tempo para ver como é que está, porque eu vou fazer um relato pessoal aqui. Ontem, quinta-feira, eu fiquei sem luz aqui por cerca de 3 horas, sem luz de novo, outro apagão aqui por 3 horas, e nem choveu, e está previsto chuva para hoje e no fim de semana. Ou seja, um novo apagão enterra o Nunes. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.